Olá, meus amigos, meu nome é Welton. Neste vídeo, irei olhar com vocês como é que anda o fluxo de capital estrangeiro na nossa bolsa até o presente momento, de acordo com informações da B3. Se você quiser dar uma olhadinha também, na minha opinião, sobre o que eu considero em investir ou não em ações de recuperação judicial. Só dá uma olhadinha aqui, ó, que no vídeo que está bem no início, ou dá uma olhadinha aqui, playlists, Tardia Iniciante. Se você não é inscrito, se inscreve e caso goste do conteúdo, deixe o seu like. Olha, meus amigos, a situação tá o seguinte: os dados aqui são atualizados entre o dia 1º e 17 desse mês. Até este momento, os estrangeiros compraram aqui um pouco mais de 254 bilhões de reais e estão vendidos aqui em um pouco mais de 252 milhões e meio. Então, quando vamos pegar aqui o mais ou menos, eles ainda estão comprados em aproximadamente 1 bilhão 650 milhões, enquanto que os investidores individuais, eles estão da seguinte forma: eles estão comprados em mais de 2 milhões de reais, comprando aqui quase 60 bilhões e vendidos em 57 bilhões e meio. Então, no caso, tá aqui 2 bilhões e uns quebradinhos. E os institucionais continuam vendidos. Aqui é sardinhada. Eu chamo sardinhada, mas não é sardinhada, né? São os individuais e estrangeiros comprados e os nacionais, os institucionais aqui vendidos. Eles estão com a seguinte posição. Vamos pegar aqui, ó, venda é 113 bilhões. Então, 113 bilhões. Tá aqui, menos nas compras 108 bilhões e meio. Então vai dar aqui um saldo vendedor no acumulado do mês de 4 bilhões e meio de reais. 4 bilhões e meio. Então, como é que está o nosso contexto e o contexto internacional? Contexto internacional, de acordo com os últimos dados, sinalizam, meus amigos, para um aumento maior dos juros lá nos Estados Unidos. Até o final desse ano, e nós vamos ter essa confirmação daqui a alguns dias, no dia 14 de dezembro, teremos a última reunião do Fed, que é subordinado lá, o FONC, né, na verdade, que é subordinado ao Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Está previsto mais um aumento de 0,75%, como tivemos nesta última reunião do início de novembro e nas outras anteriores. Então agora a taxa de juros deve terminar 2023, se tudo ocorrer como previsto, em 4,5% ao ano, a maior taxa de juros desde 2008. Só que agora já há sinalizações de que em 2023 a taxa de juros nos Estados Unidos deve chegar entre 5% e 6%. Por quê? Porque a previsão é que os juros lá subissem até 4,5%, se estabilizassem, para depois voltar a cair. Mas a inflação está tão forte lá, a economia está tão forte, que já há sinalizações de possíveis mudanças. Qual é o impacto disso aqui no Brasil e em outros locais do mundo? Não é só no Brasil. É que com os juros lá altos, isso atrai capital ao redor do mundo para comprar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, os investidores, que na verdade não são investidores, eles são especuladores, eles procuram sempre os melhores mercados em um determinado momento. Eles entram, fazem o lucro dele e vão-se embora. O que nós chamamos de investidores estrangeiros na bolsa, eles são especuladores. Eles querem dinheiro rápido e fácil. Pegou dinheiro, vai-se embora. Então a tendência é que esse capital mais especulativo migre lá para os Estados Unidos, compre títulos do Tesouro e faça com que a renda variável ao redor do mundo tenha uma queda de demanda, tenha uma queda de procura por parte desses investidores, entre parênteses, especuladores. Então isso aí ajuda também a desvalorizar as moedas nacionais frente ao dólar. Ó, o dólar tá aqui, ó, no Brasil cotado na faixa, dólar futuro, claro, na faixa dos 5,38, 5,39. Tá se mantendo assim há muito tempo. Há muito tempo não, há alguns meses, né? Tá pelo menos aqui, ó, entre julho e agora, ó. Bateu em agosto, bateu de setembro para outubro e bateu agora. Sendo que em julho tinha batido lá nos 5,69 e o dólar
não está conseguindo se manter durante muito tempo acima dos 5,50, mas também está tendo bastante dificuldade para perder aqui os 5,05. Está oscilando entre essa faixa. Aqui levando em consideração que tivemos meses com muito aporte de recursos lá fora, porque a entrada desse capital especulativo ele contribui para a queda do dólar, de certa forma. Por quê? Porque vai aumentar a oferta da moeda aqui no país. Então, consequentemente, é uma das entradas que ajudam a reduzir o valor do dólar em relação ao real. Outras formas de investimentos, de entrada de recursos também ajudam? Sim, com certeza. Mas lembrar que quando falamos em investidores estrangeiros, na verdade esse capital é um capital especulativo, certo? Então, esse capital especulativo é justamente o que ficou criticando o Lula e a equipe de transição por querer tirar programas de renda, como o Bolsa Família, do teto de gastos. Se nós formos adotar assim, uma visão mais pacificadora, não seria bem a tirada do Bolsa Família do teto de gastos, já que, de acordo com as propostas de campanha, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, a PEC de transição, meus amigos, ela teria que. Não seria PEC de transição. Mas Bolsonaro, ele falou em rede nacional, que ia adotar, acho que foi no debate da Globo, ia ser um salário mínimo de 1.400 já para 2023 e manteria o auxílio em R$ 600 já para 2023. Só que no orçamento que ele enviou antes das eleições para o Congresso, não está previsto um Bolsa Família de 600. Tá lá um Bolsa Família de R$ 405. Isso é o que está previsto. Então o Lula está fazendo essa campanha, essa PEC de transição, para poder cumprir as suas promessas de campanha. Então eu pergunto o seguinte, cara, se Bolsonaro se ele fosse o vencedor, e ele fosse realmente cumprir o que ele prometeu na campanha, como é que ele ia pagar R$ 600 se no orçamento não está previsto isso? Ele ia ter que novamente flexibilizar o teto de gastos. Tanto que o que está em discussão agora no Congresso é justamente isso. Qual seria essa flexibilização? Qual seria o novo parâmetro, caso o teto de gastos vir a ser extinto, né? Por enquanto, eu já vi aqui várias propostas. Uns falam que esse estouro aqui do teto de gasto deveria durar durante 4 anos, ou seja, só durante o governo de Lula. Aí outros falam o seguinte, que a parte de programas sociais seriam permanentemente excluídos do teto de gastos. Outros falam que tem que virar outra coisa, outro parâmetro fiscal para cobrir, para substituir o teto de gastos. Mas a grande verdade é a seguinte, independente de que quem vencesse, isso seria cumprido. Ó, tanto que aqui tem uma matéria do edital concurso público, eles pegam de outras matérias, né? Mas resume bem o que eu penso. Ó. A atenção do mercado não está relacionada ao Bolsa Família, porque ambos os candidatos prometeram aumentá-lo para 2023. A atenção e a preocupação passam mais pelo tamanho do aumento do teto de gastos e pela incerteza sobre como financiar isso nos próximos anos, pontua aqui o Cury, que é um especialista na área. Então é aquela coisa, meus amigos, esse dinheiro vai ser destinado para quem está precisando. É manter o auxílio de R$ 600 e dar um upgradezinho. Botar aqui R$ 150 por família por cada criança menor de 6 anos. Crianças menores de 6 anos, elas estão na fase que elas precisam justamente dos maiores cuidados. Outra coisa também, vai ter que botar dinheiro aqui para a farmácia popular, retomada de obras e política de habitação. O Casa Verde e Amarela, né, que é o Minha Casa Minha Vida com outro nome, foi muito esvaziado pelo governo Bolsonaro. Isso aqui, essas políticas, é aquela coisa. O dinheiro tá aqui no orçamento, ele vai para a população mais pobre. A população mais pobre não tem condições de guardar recursos. Essa população mais pobre sai distribuindo esse dinheiro na economia. Esse dinheiro indo para a economia é aquecida. Economia sendo aquecida, aí vem um ciclo novamente. Economia sendo aquecida, o dinheiro que foi distribuído, passou pela população, a população colocou no comércio, nos serviços, volta através de arrecadação. Então, isso aqui faz a roda girar.
Agora, com certeza, temos as incertezas fiscais, isso com certeza deve ficar mais claro nos próximos meses. Lembrem, só lembrar. Quando o mercado cai, a culpa é de tal coisa. Aí no outro dia, aquela coisa tá lá ainda, o mercado sobe. Aí num dia eles falam assim: olha, mercado caiu devido a isso. No dia que sobe, eles falam: olha, mercado subiu apesar daquilo. Não vejo como é sempre simples explicar depois que tudo acontece. Para nós, que somos pobres sardinhas, o importante é ficar de olho justamente nessas quedas, meus amigos, para olhar ações boas, ações baratas, pegar elas, independente do que acontecer, em regiões de preço mais camarada. Por exemplo, já falei aqui várias vezes que eu me recusava a comprar Banco do Brasil ali nos 40, R$ 45, próximo do seu topo histórico. Olha só o que aconteceu das outras vezes que o Banco do Brasil, entre 2018, 2019 e 2020, época do governo Bolsonaro, o que aconteceu quando chegou lá? Todas as vezes caiu e veio buscar aqui regiões mais abaixo. Com a Covid, deu uma despencada, mas depois o preço volta a subir. Mesma coisa antes de Bolsonaro estar no poder. Pegar as ações aqui do Banco do Brasil, enquanto Lula era presidente, foi um período de grande valorização. Assim como sempre, independente do governo, teremos períodos em que o mercado financeiro vai estar com maior força compradora e maior força vendedora. Lembrem-se, meus amigos, quem derruba um mercado, ele ganha com o mercado na queda. Depois ele inverte a mão e ganha na alta. O mercado é feito de especuladores. Eles ganham na alta e na queda. O mercado caindo não significa que o mercado está ruim. Significa que os vendedores estão com mais força do que os compradores. Nós que somos sardinha, nós não temos poder de movimentar o mercado. É só esperar empresas boas em regiões de preço mais descontada. Nós vamos comprar mais ações com a mesma quantidade de dinheiro. É justamente esta a mágica, se é que podemos falar assim, da renda variável. Comprar sempre mais ativos com a mesma quantidade de dinheiro. O importante no longo prazo são seus aportes periódicos. No longo prazo é a quantidade de ações que você vai ter de um determinado ativo. E nas quedas sempre estarão as melhores oportunidades. Muito obrigado. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve aí. E deixa abaixo no seu comentário como é que tá a situação e o que você aguarda nas cenas dos próximos capítulos. Tudo de bom? Até mais.